Olá a todos, um bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 21, versos de número 15 a 17. A Bíblia Sagrada diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Aprendendo com os Erros. Aparentemente, quando nós nos deparamos com esse texto, passa-se uma impressão que Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes. No entanto, quando nós vamos olhar para o significado no grego desse Pedro, tu me amas, nós perceberemos que, de certa forma, há uma distinção, há uma diferença nessa forma de perguntar. E notemos que, simplesmente na terceira vez, Pedro se entristece de Jesus lhe ter perguntado: Pedro, tu me amas? Então, nós vamos observar que, de certa feita, quando o Senhor ele vai perguntar para Pedro, Jesus está perguntando para Pedro se Pedro o amava, com o significado do amor ágape. E o amor ágape é o amor incondicional, o amor que se doa, o amor que se entrega. Esse era o tipo de amor que Jesus esperava de Pedro. Se nós observarmos o capítulo de número 22 de Lucas, nós perceberemos que do versículo 54 ao versículo de número 60, vai nos mostrar um Pedro negando Jesus 3 vezes. Um Pedro que anteriormente havia dito que, se precisasse, ele morreria no lugar de Jesus. Muitas vezes eu e você temos tomado a mesma atitude, a mesma postura no nosso viver diário. Em momentos de emoção, de comoção, muitas vezes nós tomamos a postura de que, se precisar, nós morremos no lugar de Jesus. E, no entanto, Pedro, ele nega Jesus de 3 formas diferentes. Primeiro, quando Pedro ele é abordado por aquela criada, Pedro vai dizer que ele não conhece a Jesus. Ele simplesmente, para escapar, ele vai dizer dessa forma: eu não o conheço. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira, é como se nós não conhecêssemos a Jesus, como se ele fosse simplesmente um desconhecido para nós no nosso viver diário. Mas há também uma segunda forma na qual Pedro nega a Jesus, porque pouco tempo depois, vendo outra pessoa, essa pessoa vai dizer para Pedro: tu também era um dos tais. E Pedro chega a um ponto de protestar e dizer: não sou. Então, muitas vezes, eu e você, nós não queremos fazer parte daqueles que convivem, que andam com Jesus. Quando alguém lhe pergunta: você crê em Deus? Você é crente no Senhor Jesus? Não, não sou. Não sou. Foi isso que Pedro fez. Ele, nesse momento, ele vai dizer: não faço parte desse grupo. Eu não sou desse grupo.
de pessoas que buscam a Jesus, que adoram a Jesus. Então, quando as coisas complicam, as circunstâncias vão apertar, muitas pessoas agem dessa maneira. Não sou. Há uma terceira forma com que Pedro nega a Jesus, que é num momento em que, cerca de uma hora depois, outro homem vai afirmar, também verdadeiramente ele estava com ele, porque esse é Galileu, a sua forma de falar te denuncia. E olha só o que Pedro diz. Pedro vai dizer: homem, não compreendo o que dizes. Até a forma de você expressar o seu linguajar, o que sai da sua boca, vai demonstrar uma forma completamente diferente. Você vai dizer: eu não conheço, eu não compreendo. A minha forma de falar é completamente diferente daquilo, do linguajar que vocês usam. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Essa é uma forma também de negar Jesus. É a maneira que Pedro usou. Ele, nesse momento, ele vai dizer dessa forma: eu não compreendo o que dizes. E mal sabia ele que daqui a pouco ele compreenderia sim, muito bem, o que queria dizer aquilo. Porque após ele falar isso, o galo canta. E Pedro sai dali chorando amargamente. Mas Jesus, com o objetivo não de condenar Pedro, e de não condenar a mim nem a você, por muitas vezes no nosso dia a dia nós negamos a Jesus. Jesus pergunta por 3 vezes para mim e para você. Se eu e você tirássemos daqui o nome Pedro e colocássemos o meu e o seu nome, e Jesus fizesse essa pergunta por 3 vezes para nós: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E por 3 vezes Jesus vai repetir a mesma coisa. Jesus vai dizer para você cuidar do seu rebanho. Na primeira vez, Jesus vai dizer para você apacentar os seus cordeiros. Cordeiro é filhote. Mas você vai perceber que Jesus, então, ele pergunta no aspecto ágape, nesse amor incondicional, nesse amor que se doa, nesse amor que se entrega. E você responde a Jesus com o amor filéu. E o amor filéu, ele é um amor fraterno, um amor de amigo, um amor limitado. Por 2 vezes você responde a Jesus com esse amor limitado. E pela terceira vez, então Jesus, vendo que você não tem condições de dispor de um amor ágape, Jesus então te pergunta pela terceira vez: você me ama, pelo menos, no amor filéu? Então cuida das minhas ovelhas. Você é capaz de me amar, pelo menos de forma fraterna, pelo menos como um amigo? Então cuida das minhas ovelhas. E é por isso que Pedro chora. E isso também deveria chegar a um ponto em que eu e você pudéssemos mensurar qual é o nível de relacionamento que eu e você temos com Jesus. Isso deveria nos impactar. Se nós não estamos temos a condição de ter um amor ágape, apenas um amor filéu, isso tem que nos entristecer, isso tem que fazer com que eu e você nos sintamos como Pedro. Mas Jesus está pronto a nos reconstruir, a nos reconciliar com Ele e não nos condenar. Que você nesse dia possa pensar nisso, que nós possamos aprender com os nossos erros. Fique com Deus. Que Jesus te abençoe.